Fala pessoal, tudo bem com vocês? O título desse vídeo é o seguinte: eu mando e você obedece. A gente vai estudar hoje sobre isso e aprofundar nesse assunto a respeito de autoridade vezes autoritarismo. Como isso influencia, o que pega, o que não pega. Então convidar você já a deixar seu like, compartilhar com seus amigos que se interessam com esse tema da construção civil. Lembrar que é um vídeo comprido, a gente vai entrar bem no assunto, então espero que você goste e que faça diferença a longo prazo na sua liderança. O título do vídeo de hoje é o seguinte: eu mando e você obedece. Por que eu mando e você obedece? Porque eu tenho a posição de líder e você não tem? Então eu mando e você obedece? Será que funciona realmente assim? Será que é assim que a liderança caminha? No sentido de que eu mando e você obedece? Será que é isso? Será que rola dessa forma? Então tá. Bom dia para você que está me vendo. Eu estou gravando agora, são 10h15 da manhã. Hoje é dia 18 de janeiro, domingo. Aqui no extremo oeste está bem ensolarado, está bonito. Está bem legal o dia hoje. Espero que você esteja assistindo esse vídeo em tão boas circunstâncias como eu estou aqui gravando para você. Qual que é o benefício desse vídeo para você? O benefício principal desse vídeo é você diferenciar o básico a respeito da liderança, principalmente a respeito de ser autoritário ou não, tá? Qual que é a diferença em relação a você ser um bom líder e você simplesmente ser autoritário? Como é que você diferencia isso? Então, esse vídeo tem como benefício isso, fazer com que no final do vídeo você saiba diferenciar alguém que é realmente um líder, alguém que tem autoridade e alguém que é autoritário. Porque por vezes o cara tem autoridade, mas não exerce. Sabe aquele cara que não consegue mandar nos seus liderados? Ele tem o cargo, ele tem a autoridade, mas ele não lidera. Ou seja, não, ele não tem autoridade, né? Ele tem o cargo, mas ele não consegue exercer a função de líder. E tem o cara que a gente sempre chama de chefe líder, né? A diferença de líder, de chefe para líder, que o líder inspira e o chefe manda. Qual que é o ponto? Você detém o cargo de liderança, mas você não lidera. Você não sabe liderar, você não tem autoridade para liderar. Ou você não tem autoridade para liderar, detém o cargo, mas você é autoritário, você usa, ou a pessoa, né? A pessoa usa o cargo para dizer assim: não, eu mando, você obedece, não importa. Eu sou o chefe, eu vou mandar, você goste ou não, não importa. Eu vou mandar, porque eu mando, tá? Então, o diferencial dessa aula vai ser você saber diferenciar um cara que detém o comando e tem liderança, tem autoridade, ou um cara que detém o comando, não tem autoridade, não é o líder, mas é autoritário. Então isso você vai aprender hoje. Eu sou David Rodrigues, eu trabalho há 35 anos na construção civil, desde garoto, há 20 anos já como mestre de obras. Eu liderei equipes já boa parte do Brasil, centenas de pessoas trabalharam comigo, foram lideradas por mim. E nós estamos aqui no canal Líder da Obra para compartilhar com você o meu conhecimento, as minhas experiências a respeito de como você vai trabalhar a sua liderança e fazer com que os seus resultados sejam melhores. Tá bom? Então vamos lá. O que é autoridade? Autoridade pode ser definida de forma simplificada como o direito ao poder legítimo de comandar, influenciar opiniões ou exigir obediência. Ela se diferencia do poder bruto, porque a autoridade pressupõe que aqueles que obedecem o fazem porque aceitam a legitimidade de quem comanda. O que é autoridade? Autoridade é o poder que você exerce a respeito do teu cargo, a respeito da tua posição. Isso é autoridade. Você detém um cargo de autoridade. O conceito é amplo e pode ser aplicado em diferentes conceitos. A gente pode definir a autoridade de 3 modos conforme
Max Weber. Autoridade tradicional, baseada nos costumes e na história. Exemplos: reis, patriarcas, líderes religiosos tradicionais. Obedece-se porque sempre foi assim. É que nem a história dos macacos e da banana. Ah, mas por que faz assim? Não sei, sempre foi assim que fizeram. Aí você tem o segundo tópico, autoridade carismática, baseada na personalidade, heroísmo ou caráter de um líder. Exemplo: líderes revolucionários, figuras inspiradoras. Obedece-se devido à devoção e à pessoa. E o terceiro tópico, autoridade racional legal, baseia-se em regras, leis e cargos, institutos. Exemplo: gestores, juízes, policiais. Obedece-se à lei ou ao cargo, não necessariamente à pessoa. Aqui nós vamos trabalhar com dois quesitos de liderança. Ou dois temas, né? Seria aqui nós vamos trabalhar, aqui nós estamos trabalhando autoridade vezes autoritarismo. Ser autoridade no assunto significa que você detém o conhecimento a respeito daquele assunto. Ser autoridade numa obra quer dizer que você tem um cargo referente que te traz a posição de autoridade. Seja você um mestre de obras, um encarregado, um engenheiro ou mesmo um dono da obra. E isso te confere autoridade. E o autoritarismo? O que é? O autoritarismo, eu vou te dar um resumo aqui. Vamos lá, o que é autoritarismo? Se a autoridade é o poder legítimo, aceito pelas pessoas, o autoritarismo é o oposto. É a imposição da vontade de quem comanda, sem espaço para diálogo, questionamento ou consentimento real. É o eu mando e você obedece. Levado ao extremo, enquanto a autoridade conquista, o autoritarismo obriga. Então, a diferença principal entre autoridade e autoritarismo é que a autoridade ela pode ser tida pelo cargo, pela posição, ela pode ser recebida por ação, no caso de heróis, etc., que detêm autoridade porque lhe é conferido a respeito, as pessoas lhe conferem a essas pessoas autoridade. E no lado oposto disso você tem o autoritarismo, que é a questão de eu mando, você obedece, você não fala nada. Eu uso da minha autoridade, poder, cargo para obrigar você a fazer aquilo que eu acho que você precisa fazer. Eu não deixo aberto para que você diga para mim se está errado ou não está. É autoritarismo, eu estou mandando você fazer e assim você tem que fazer. Quais tipos existem? A gente vai falar agora de liderança, são cinco básicos, mas como a gente está falando de autoridade vezes autoritarismo, eu vou te usar dois exemplos de liderança. Eu vou te dar o exemplo de liderança democrática e liderança autocrática. Porque a autocrática é o que chega mais próximo ali do autoritarismo, até o começo é parecido. Na liderança democrática, é uma democracia, tá? Por exemplo, eu estou na obra, nós estamos ali reunidos e a gente vai tratar de executar determinado trabalho na obra, tá? Eu não necessariamente preciso impor a minha vontade no sentido de que você vai fazer isso, você isso. Quando o trabalho age dessa forma democrática, como é que vai acontecer? Falou, olha pessoal, essa semana a gente tem tantas frentes de trabalho para bater. A gente tem aquela alvenaria lá para fazer, a gente tem aquele contrapiso para fazer, a gente tem aquilo lá para fazer. Tá? Você pode abrir para o que vocês acham. Começamos por onde? Lembrar que em breve eu vou falar sobre isso a respeito de quando você abre para que eles decidam também, e não só você tem uma maior determinação da equipe em relação a fazer aquilo, sabe? Eu trabalhei em muitas obras que só o mestre sabia o que ia ser feito e só ele andava com o projeto, ou só ele sabia o que ia ser feito ou não. Então ficava todo mundo meio perdido esperando o que o mestre dizia para fazer. Eu aprendi ao longo dos anos que se eu tenho uma obra e trabalho no sentido democrático, de modo que todos saibam o que precisa ser feito, em quanto tempo, etc.,
Isso tem funcionado muito melhor. Uma outra hora a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui na questão de você exercer uma liderança mais para o lado democrática do que para o lado do autoritarismo. Então, se a gente for trabalhar esses dois tipos de liderança, a democrática e a autocrática, elas são opostos. Porque na autocrática eu vou trabalhar com as ideias também dos meus colaboradores. No sentido de que, olha, eu tenho uma porta ali para colocar, mas tem um problema ali, por causa disso e disso e disso, e eu viro para o colaborador, ou para os colaboradores, e pergunto, e aí, vamos fazer o quê? O que vocês acham? Se eu trabalho do lado autocrático, eu vou dizer, ó, tem que colocar aquela porta lá. Daí o cara fala assim, ah, mas está fora de prumo. Não importa, te vira, vai lá e coloca. Tu não é o pedreiro? Tá vendo que existe uma diferença? No autocrático, eu vou liderar de forma mais rígida, no sentido de que eu mando e você obedece. Funciona, mas tem hora e lugar para você usar. Existem vários tipos de liderança, existem vários métodos de liderar uma equipe. Entre eles, o democrático, o autocrático, o lideral, o motivacional, tem um outro nome agora que me foge, que é quando eu trabalho, mas eu ensino você. Tem outro nome agora. São pelo menos 5 ou 6. E elas entrelaçam. Eu não consigo ser democrático o tempo todo. Eu não posso ser liberal o tempo todo. Pouquíssimo tempo. Eu não posso ser autocrático o tempo todo. A liderança na construção civil, principalmente, ela é situacional. Ou seja, dependendo do contexto em questão, a tua liderança muda. O modo como você lidera o colaborador muda. Por exemplo, estamos falando de autoridade versus autoritarismo. Eu tenho autoridade. Eu sou a autoridade em questão ali na obra. Eu sou o mestre da obra. Mas eu não preciso ser autoritário para fazer com que eles façam aquilo que eu preciso que eles façam. Eu posso ser democrático. Por vezes eu posso ser até liberal em determinadas situações, a gente vai trabalhar isso em um outro momento também. Mas eu também posso ser autocrático. David, mas você não falou que autocrático era o extremo? Ou seja, se eu sou liberal, eu converso com todo mundo. Se eu sou autocrático, como diz o nome do episódio, eu mando e você obedece? Sim. Quando que isso se aplica? Veja. Se nós estamos fazendo a fundação da casa, ou o fundamento da casa, para mim, não importa quem vai fazer, nem necessariamente como vai fazer. O importante para mim é o resultado. Porque o resultado ele é pré-especificado para mim no projeto. O projeto diz para mim especificamente como deve ser o final do trabalho, como deve finalizar o trabalho, como deve ficar o trabalho. Então, nesse caso, eu preciso ser autocrático. Autoritário? Não. Mas autocrático, sim. É parecido, mas é diferente. No ser autocrático, eu preciso dizer para você, olha, eu preciso fazer uma sapata a cada 3 metros. O eixo da sapata precisa estar naquela posição, porque ali vai nascer um pilar que vai atravessar 2, 3 pavimentos. Um exemplo. Então, precisa ser do jeito que eu estou falando. Tá? Então você precisa cavar a cada 3 metros e o eixo tem que ser exatamente onde eu vou mostrar para você. Isso é ser autocrático. Agora, se eu sou autoritário, eu vou dizer para você o seguinte: você vai lá, vai entrar naqueles buracos e vai cavar. E tu não pode sair para beber água, tu não pode sair para fazer nada. E se você reclamar ou falar alguma coisa, eu vou te mandar embora. Então isso é ser autoritário. Ser autocrático é dizer para você que você precisa fazer nesse momento o que eu estou te dizendo para fazer, do jeito que eu preciso que você faça. Não necessariamente do jeito que eu quero que você faça, mas do jeito que eu preciso, que o projeto precisa que seja executado. Deu para entender?
Deu para entender que eu preciso ser autocrático, mas eu não posso ser autoritário. Não é aquela coisa, não, você tem que fazer porque eu mando e você obedece. Não, não funciona dessa forma. Quando você age dessa forma, eu vou entrar nisso já em questão, você vai causar cada vez mais dificuldades em relação à liderança do pessoal. Então, a diferença principal entre autoridade e autoritarismo é: autoridade eu posso detê-la como posição, ou eu posso ganhá-la no sentido de que eu tenho o respeito dos meus liderados. Então eu tenho autoridade, tá? Quando eu sou autoritário, quer dizer que eu uso dessa minha autoridade, seja ela recebida por louvor do que eu tenha feito, ou seja ela ganhada como um cargo. Eu detenho o cargo, eu sou autoridade, então tô cagando e andando pra você, foda-se, eu vou mandar e você vai fazer porque eu mando e você obedece e eu sou autoridade. Você já viu alguma coisa parecida assim? Isso seria ser autoritário. Eu estou mandando você porque eu posso e porque eu quero, e se você reclamar, eu vou te mandar embora, tá? Isso é ser autoritário. É diferente de ser autocrático. Quando eu sou autocrático, eu uso da ferramenta parecida em relação à lei. Eu preciso que seja do jeito que eu estou dizendo que tem que ser. Por quê? A diferença. Eu vou dar uma razão para que você haja desse modo. Então eu estou sendo autocrático com você, mas eu ainda racionalizo no sentido de que, olha, eu preciso que seja executado dessa forma, porque senão vai dar errado. Porque senão não vai funcionar. Eu preciso que a gente almoce em determinado horário, e isso é fixo. Eu estou sendo autocrático para isso. Eu preciso ser, mas eu estou te dando um feedback a respeito de que por que precisa ser desse modo. Se eu fosse autoritário, então eu não diria nada, nem te daria satisfação nenhuma. Cuidado quando você vai para o lado do autocrático e pula para o lado do autoritarismo, porque geralmente são os colaboradores que acabam derrubando o mestre, que acabam fazendo com que você perca o seu comando, com que você perca a mão do pessoal, tá? Eu vou te dar um exemplo agora. Esses dias eu conversei com um amigo meu que a gente trabalhou junto há muitos anos atrás em São Paulo, e ele veio dizendo assim para mim: David, eu aprendi com você que a gente precisa ouvir o colaborador, que a gente precisa entender como. Ele até usou a frase dobrar. Eu não usaria isso, mas ele usou. Eu aprendi você como é que você dobrava os caras, porque eles estavam tudo amotinados, querendo brigar ali. E você chegava e fazia com que eles fizessem aquilo que você queria que fosse feito. E eu vou dizer para você agora nesse vídeo que isso é autoridade. Mas eu não estou usando da minha autoridade para obrigar você a fazer aquilo ali. Eu vou trabalhar diferente, eu vou convencer você a fazer aquilo ali, porque eu estou ali para isso. Eu detenho a autoridade de líder, de mestre, de encarregado, de chefe ali, porque eu detenho das qualificações necessárias para convencer você ou para convencer o colaborador daquilo que precisa ser feito. Por que a gente vê pessoas que detêm o cargo, detêm a posição, mas não têm autoridade? Por quê? Porque para você deter a autoridade, você precisa aprender a lidar com o ser humano, a lidar com as pessoas, a fazer com que você seja entendido, seja às vezes de forma mais autocrática ou democrática, mas se fazer ser entendido e fazer com que aquilo que precisa ser feito seja feito, e em tempo hábil, e seja feito de modo organizado, etc, etc, etc. Qual o maior benefício em relação à autoridade ou ao autoritarismo? Quando você detém autoridade, principalmente aquela autoridade ali, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Aqui. A autoridade carismática, baseada na personalidade, heroísmo, o caráter de um líder. Então, você usa da sua autoridade para fazer com que o trabalho seja feito. Eu até usei em alguns vídeos que eu fiz
que estão aqui no canal, que dizem o seguinte: não é o teu, isso até parece um bordão, né? Parece até clichê, não é o teu capacete que faz o trabalho, não é a tua posição que faz o trabalho, é você. Então é você ter a autoridade de comandar. Não é o cargo que te confere autoridade, o cargo te dá um crachá, um status, um capacete, mas é você, na pessoa de líder, saber conduzir aquelas pessoas referentes àquilo que precisa ser feito, sem ser autoritário, sem ser liberal, que seria absolutamente o oposto, o extremo, né? Você ser um autoritário de um lado, tipo, façam o que eu estou mandando, porque sou eu que mando nessa porra, então faz e cala a boca, tá? Senão eu vou te mandar embora, isso seria ser autoritário. Ou no outro extremo seria o seguinte: façam o que vocês quiserem, não importa, não quero saber, façam o que vocês quiserem. Isso seria ser liberal ali ao extremo, tá? Vamos lá. Voltando ali, o que vale mais, fazer X ou fazer Y? Veja, lembra o seguinte: você precisa intercalar o tipo de liderança. Você nunca vai liderar todas as situações da tua obra durante a semana toda, o mês, o ano, etc., do mesmo modo. Cada situação é uma situação específica. Cada situação exige de você um tipo de liderança. Uma liderança que a gente chama de liderança situacional. Você avalia o que está acontecendo e, de acordo com o que está acontecendo, você lidera. Eu não vou entrar no mérito da questão agora, porque o vídeo não é sobre isso. Mas em determinados vídeos eu vou falar sobre isso. Como é que você age em determinadas situações. O ponto aqui é você saber a diferença entre ter autoridade e ser autoritário. Ter autoridade, acima de tudo, o que seria mais importante é você ser reconhecido como líder, reconhecido como autoridade no assunto. No assunto ali em questão, né, quando nós estamos falando de obra, porque você pode ser autoridade decorrente do teu estudo, decorrente da tua carreira, você também pode ser autoridade em determinada função. Na obra, para você ser autoridade, ou você seria ali o arquiteto, ou o engenheiro, o mestre de obras, o encarregado, talvez o dono, etc., enfim. Então você é tido como autoridade, mas ser autoridade não quer dizer que você é líder. Deter a autoridade não quer dizer que você sabe liderar. Deter o cargo não faz com que você desenvolva essas habilidades por si só. Por isso que nós estamos falando sobre isso. O mais importante é você entender que, mesmo você detendo a autoridade no sentido do cargo, você precisa aprender a aprender. Eu vou fazer um vídeo logo sobre isso. Você precisa aprender a desenvolver suas qualidades a respeito da liderança. Você precisa entender como é que as pessoas vão funcionar e trabalhar com elas. Tá? Isso é ser líder, isso é aprender a ser líder, balanceia. Agora, para você ser autoritário, aí você vai usar do seu cargo, da sua posição para mandar, para infringir as pessoas a respeito daquilo que você quer. Olha, se vocês não forem lá fazer isso aqui agora, eu vou mandar vocês tudo embora. E vou descaralho, não estou nem aí para vocês. Então, cuidado com isso, cuidado com esse extremo a respeito desse autoritarismo, desse autoritário. Por quê? Porque você perde o respeito dos seus colaboradores. Eu usei há um tempo atrás um exemplo de quando você é um líder de pelotão, por exemplo, e vai para a guerra, e você comanda os seus liderados, o mais importante é o quê? É você manter a equipe viva. E quando você envia o cara para fazer a missão, e o cara está disposto a morrer por você, a levar um tiro por você, eu ainda fiz a pergunta assim: que tipo de líder você tem que ser para que as pessoas morram por você? Então aí que está a autoridade versus o autoritarismo. Você deter a autoridade e ser um líder reconhecido pela sua, não só pela sua capacidade de conduzir, de influenciar, sabe? Não necessariamente só por isso, mas pela sua capacidade
empática, pela sua capacidade de perceber a dificuldade do liderado e trabalhar com isso para que ele melhore, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. E assim você vai ter absolutamente vai ser transferido para você essa questão de você, não, esse cara é realmente um líder. Quais são os efeitos colaterais da autoridade versus o autoritarismo? Parecido com isso que a gente está falando, quando você detém a autoridade e é um líder honesto, generoso, aplicado, dedicado, você, enfim, tem muitas outras qualidades. E você é percebido como isso porque você não usa uma máscara, você é quem você é. E o grande ponto da liderança é você ser confiável para que os seus colaboradores, para que os seus liderados confiem em você. Porque é essa confiança a respeito da sua autoridade, do seu caráter, que vai fazer com que haja um melhor desenvolvimento dos trabalhos em si. Se eu sou autoritário ou sempre autocrático e acontece um erro lá na obra, todo mundo já fala assim, ih, fodeu. Você vai te mandar embora, vai te dar um xingão, vai brigar com você. Por quê? Porque eles estão acostumados àquilo. Agora, se a equipe conhece você, sabe como você reage às situações adversas que acontecem, eles têm mais respeito e compreensão por causa disso, porque eles sabem que, olha, David, a gente errou lá, a gente vai arrumar, a gente vai corrigir, a gente vai fazer, a gente pede desculpa pelo que a gente estava fazendo isso ou fazendo aquilo, aconteceu, a gente não viu, sabe? Mas você percebe que todos eles trazem para si a responsabilidade no sentido de que, olha, nós erramos, mas a gente vai corrigir, pode contar com a gente. Diferente de você vir 2, 3 ali com o rabo no meio das pernas, morrendo de medo porque você vai mandar alguém embora, ou porque você fala mal deles pelas costas, ou porque você não é justo a respeito dos acontecimentos, tá? Então, o maior benefício de você ser justo, de você ser um líder respeitado, no sentido de que você não mente, você não fala mal do seu liderado, você é o que você é, e você é com o Pedro, com o Paulo, com o João, com o Antônio, você trata todos com respeito, você não tem aquela coisa de que, eu gosto mais de você e gosto menos do fulano, não. Eu preciso fazer um feedback com você porque você não está trabalhando bem. Então tá, vem cá, fulano, vamos conversar, isso aqui eu preciso que você melhore, isso aqui eu preciso que você melhore, e isso aqui também. Estamos entendidos? Eu não preciso ser autoritário para fazer isso. Eu posso usar a minha autoridade para fazer com que você entenda que você precisa melhorar. Porque assim como eu estou acima de você, existe alguém acima de mim, que se eu não trabalhar você, eles vão pular a minha hierarquia e te mandar embora. Tá? Voltando ali nos quais efeitos colaterais que isso gera, o excesso de autoritarismo faz com que eles queiram que você vá, sabe? Eles querem que você... Por quê? Porque você é um filho de um FDP. Você é um cara que não respeita, você é um... Não vou usar na primeira pessoa, né? Mas quando você é autoritário demais, autocrático demais, eles fazem, tipo assim, se eles puderem ir embora 5 horas da tarde e deixar um caminhão cheio de concreto lá para você, eles vão deixar. Por quê? Porque você é o FDP. Porque você não trata eles com respeito, porque você não é justo, porque você não o líder está ali para ajudar, não é só para mandar. O líder está ali para fazer com que o trabalho seja feito, mas você não precisa ser um carrasco. Então, quando você é autoritário demais, quando você é autocrático demais, quando você trabalha nessa linha de que, não, eu sou um carrasco mesmo, eles vão te abandonar na primeira oportunidade que eles tiverem. Agora, se em contrapartida você é um líder justo, tá? Você não fala mal do seu liderado, você não mente, você não engana, você é sempre justo com eles a respeito do que está sendo feito, foi feito errado ou não, você é justo, tá? Você é democrático no sentido, pessoal, a gente precisa fazer isso, vamos te ajudar, eu estou aqui para ajudar vocês, etc, etc, etc.
Eu posso te dizer com absoluta certeza, se você falar, pessoal, precisamos trabalhar até meia-noite, todo mundo fica até meia-noite com você para trabalhar. Porque você é, tal qual como eles, superior no sentido de que trabalha com eles para ajudar eles nas necessidades, tá? Você usa da sabedoria e da empatia para entender o que eles se passam. Você não vai, por exemplo, acontece muito comigo, tá os caras cavando lá no sol uma semana, aí eu troco o pessoal, falo, ó, vem vocês, fica lá. Daí alguém fala, bicho, faz uma semana que os caras estão trabalhando no sol, eu não posso deixar os caras trabalhando lá e vocês na sombra, eu preciso trocar. Não é justo que uns fiquem trabalhando na sombra o tempo todo e outros fiquem cavando no sol. Percebe como você iguala a questão? Não tem ninguém maior que ninguém, ninguém pior que ninguém. Então, quando você é autocrático ou autoritário demais, você não tem essa lealdade deles quando você é autoridade e o líder deles, no sentido, tá bom, vem cá, vamos ajustar o que precisa ajustar e vamos fazer acontecer. Então, só para finalizar, se você assistiu até aqui, não esquecer, pedir para você não esquecer de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e entender que saber liderar, saber se posicionar como líder é muito diferente de deter a posição somente, falar, eu mando e você obedece, cala tua boca e vai lá fazer o teu trabalho. Às vezes, talvez você tenha que dizer isso, talvez com outras palavras sim, tá? No sentido de que, Antônio, eu já conversei com você a respeito disso. Eu já te expliquei 2, 3 vezes a respeito do que nós precisamos que seja feito. Você foi, não fez, Eu preciso tomar uma medida administrativa. Então, ou você faz, como diz o caga ou sai da moita, né? Então, às vezes é necessário ser autocrático, sim. Às vezes você precisa ser. Principalmente se eles... A gente sempre fala que o colaborador, talvez o peão ali, é que nem criança que vai testando a sua capacidade de liderar. E se você não for capaz ali não de impor a sua vontade, não é isso, porque impor a sua vontade seria autoritarismo, mas de usar da sua autoridade junto com a sua liderança para fazer com que as pessoas entendam o que precisa ser feito e ajam naquele sentido de executar aquilo que precisa ser executado. Então você está no caminho, posso dizer que você então aí não é um chefe, mas sim um líder que detém a autoridade e usa a autoridade para fazer com que aquilo que precisa ser feito seja feito. Então, se você ficou até agora, estamos dando aí 30 minutos de aula, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e é isso aí. Valeu, pessoal. Abraço.